até antes, né? Como é que foi a história? Vou contar. Conta a história do início, que a gente gosta de história. Contar um pouquinho como é que foi. Algumas coisas são até difíceis até de falar. Eu venho de uma cidade muito pequena, acho que hoje deve ter uns 20 mil habitantes, chamada Itinga, no Vale do Jequitinhonha, interior de Minas. E o meu padrasto, ele sempre cortou cana no Mato Grosso do Sul. Então, ele era aquela pessoa que lá atrás chamava de agenciador. Ele juntava peãozada, os homens, para poder levar para o Mato Grosso do Sul para cortar cana. Então, eu sempre tive uma vida muito difícil. E aí, eu engravidei muito jovem, eu tenho uma filha de 18 anos, a Vitória. E... Já posso adiantar uma pergunta que vai chegar no chat? Sua idade? Eu sei que é deselegante, mas vai chegar. Absurdo. 27 há muito tempo. Há muito tempo, A gente Bruno. conhece pessoas assim, a mãe do Bruno, por exemplo, tem a idade do Bruno. Mais Ó, 2 quase. anos, mais 2 anos eu alcanço a minha mãe. E daqui a pouco vai ter um evento onde eu passo ela. Eu fico mais velho, assim. Não, eu tenho 36. Você é muito jovem ainda também. Sim, eu fui mãe muito jovem, Aham. né? Enfim. E aí, eu me vi de um lado para o outro. Eu me separei do pai da Vitória, não deu certo. E eu me vi... Olhei para um lado e para o outro, eu não tinha mais o que fazer. Eu não tinha trabalho, eu não tinha o que fazer. E aí, meu padrasto falou, vamos para o Mato Grosso do Sul, chega lá, arruma um emprego para você. E eu fui. Só que, quando você arruma um trabalho numa cidade pequena, é por indicação ou porque alguém conhece alguém. E quando você consegue um trabalho numa cidade grande ou numa empresa grande, na época era uma multinacional, você só consegue por competência. E eu não tinha as habilidades necessárias para aqueles trabalhos. Por mais que eu estudasse, por mais que eu fosse uma menina esperta do interior, mas naquele mundo eu não tinha as competências, as habilidades necessárias. E aí eu fiquei quebrando a cabeça um tempo, procurando trabalho. Foi em Maracaju, Mato Grosso do Sul, procurando trabalho, não conseguia. E aí um dia ele falou assim, vai ter a turma lá para cortar cana, você quer ir? Eu falei, eu vou. E eu tenho uma frase muito clara na minha mente, que eu faço o que tem que ser feito, sabe? Então, em várias fases da minha vida, eu chego, sento e faço o que tem que ser feito. Porque é isso que é a vida, né? Não é só a parte boa. Você não faz só a parte boa do teu trabalho. Você não faz só a parte gostosinha que você se diverte. Tem a parte ruim, a parte chata. E aí, fazendo o que tem que ser feito, fui lá. E aí, cortei cana e... Enfim, é o que há. E o que aconteceu? Eu comecei a ver, naquela usina... Era uma usina nova, chamava Usina Vista Alegre. Uma galera nova chegando e ganhando R$5.000. Eu comecei a me perguntar, por que eu não ganho R$5.000 também? O que eu tenho que fazer para ganhar R$5.000? Por que aquele cara é engenheiro e eu não ganho R$5.000? Eu falei, pô, ele tem engenharia e eu não tenho. Só que eu não tinha dinheiro para fazer engenharia. E Maracaju fica distante de Campo Grande, onde tinha faculdade, era só em Campo Grande. Hoje a gente vive uma revolução do ensino, né? De dentro da sua casa você consegue aprender a investir, você consegue aprender sobre saúde e bem-estar, você consegue aprender a montar um e-commerce. Gente, 3 anos atrás não era assim. Antes da pandemia era muito mais desafiador isso. E aí, eu falei, cara, o que eu preciso fazer para poder ter isso, ganhar R$5.000? E era na época do ProUni. Eu fiz prova para o ProUni, passei na faculdade de engenharia de produção, porque eu li em algum lugar que petróleo e gás ia ser o boom do momento. E eu sempre fui uma pessoa muito visionária de pegar tendências, de pegar coisas novas, de enxergar longe. Isso é uma coisa que tem muito no meu DNA, sabe? De enxergar coisas que muitas vezes as pessoas não estão vendo. E aí, Malu, eu peguei e passei no ProUni, para a faculdade de engenharia, e fui para o Rio de Janeiro. A minha irmã morava no Rio. E ia ter faculdade lá. Se eu continuasse no Mato Grosso do Sul, eu não conseguia estudar por conta de tempo. E fui para o Rio morar com a minha irmã. A gente alugou um quartinho lá na Tijuca. Cristina Tijuca. Na Praça Afonso Pena. Sim, pertinho. E aí, na casa do seu Zé Roberto, lá, a gente alugou um quartinho. Era R$350, a gente pagava 300 porque eu lavava os banheiros dele e ganhava R$50 de desconto. E aí, eu consegui entrar na faculdade de engenharia lá na Gama Filho. E aí, coincidentemente, eu consegui um estágio na incubadora de empresas da PUC. E eu morava na Tijuca. Imagina quanto tempo eu gastava para cima e para baixo, né? Era mais ou menos 2h30, 3 horas. Eu não tinha celular, não tinha nada. Eu lembro que a Vitória ficou em Minas, isso foi uma fase muito difícil para mim. Por muito tempo até eu ocultava essa parte, sabe? Não deixava ninguém perguntar e também não falava, mas a Vitória ficou em Minas. Sua eu fiz filha. tudo isso sem ela. E foi muito difícil. É difícil para uma mãe deixar o filho e ir buscar algo melhor para a família, né? Além dos julgamentos e tudo isso Sim. que existe. E aí, menina, lá eu usava esse tempo de transporte para ler. E eu li numa revista, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que era meu sonho sair lá, e depois eu saí também, foi maravilhoso, né? Eu vi na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, assim, mulher ganha R$5.000 por mês vendendo para a internet. Falei, pronto, eu vou vender na internet.
Os 5 mil reais Os lá 5 piscando. mil reais lá piscando, sabe aquele número assim, sinal de Deus, sabe isso? Uhum. E aí eu fui no centro da cidade, comprei 50 reais de biju e coloquei no marketplace para poder vender. Isso em 2009, mais ou menos? Mais ou menos isso. Nossa, E aí coloquei- é muito revolucionário isso, porque a gente compra pela internet agora, né? Antigamente as pessoas nem tinham internet, 2009. Eu tô pensando quando foi a minha primeira compra online. Eu não consigo lembrar. Mas eu nem tinha computador. Você falando disso, dessa época, eu lembro quando eu pensei que eu queria ter um negócio na internet. Foi em 2008, quando eu li aquele livro do Timothy Ferris, Trabalhe 4 horas por semana. E deu super certo, só que eu trabalho 80. Não 4, entendeu? Não é só você, tá? eu Era uma duvido- mentira. Eu É. amo o Tim Ferriss, mas, nossa, essa é uma mentira bem contada. Exatamente. Duvido que ele mesmo trabalhe 4 horas. Trabalhou uma semana 4 E horas bem e escreveu o livro. propagada, né? Pois é, mas quando eu li aquele livro, eu falei, cara, um dia eu quero ter algo na internet. Eu não sei como, eu não sei o que, eu nem sabia como é que funcionava, mas eu defini, um dia isso vai acontecer. E aconteceu, mas por favor. E aí foi um marketplace que hoje é muito conhecido, chamado Elo 7, sabe? De artesanatos. Eu coloquei as coisas ali. Existe até hoje, então? esse Existe até marketplace? hoje o marketplace. Olha. Era fácil de entrar. E aí, foi logo no início deles, né? E aí eu recebi um e-mail deles assim, ó, se você quiser sair em toda a nossa base de e-mails, você vai pagar aqui 400 reais. Putz, 400 reais era muito dinheiro, cara. Era mais que meu aluguel. Né? Quando você é muito pobre, você mede o preço das coisas pelo preço do teu aluguel, né? Tipo, pô, vou fazer isso. Putz, é mais que meu aluguel. Ah, mas eu meço até agora, porque quando a gente mudou para São Paulo, o grande problema era o aluguel. A gente mudou para São Paulo num teste, né? Depois a gente conta essa história. Quando a Sabrina for lá jantar, eu acho que vocês já conhecem também, mas para não ficar roubando muito tempo da Sabrina aqui. E aí eu lembro que de cara já era muito caro pagar 5 mil reais num aluguel. Imagina, 5 mil reais era o que você queria ganhar naquela Era meu época. sonho de salário de vida. A gente pagou de cara aqui em São Paulo porque é muito mais caro, Só mas que valeu tem- a pena Tem também. que colocar também dentro do fator temporal, porque É. a moeda vai perdendo valor aqui no Brasil. Sim, sim. Nessa época, 400 reais... Era muita coisa. Era muito muita dinheiro. coisa. Eu entrei no exército em 2006, eu ganhava como cadete 400 reais. E eu não gastava com alojamento nem com comida, né? Mas com 400 eu saía no cinema, comprava não sei o quê. Então, não era muito dinheiro, mas era próximo ao salário mínimo. Sim, era mais ou menos isso. Era mais ou Então, menos isso. era em Hoje equivalência, seria tipo né? 1.000 e poucos reais. É, mais ou menos isso. E agora, os 4.500... Agora não, foi em 2017 isso, mas é porque a gente estava pronto para viver de renda num padrão mais baixo. Não era para gastar 4.500 com aluguel. Daí eu falei para ela, vamos testar, vamos para São Paulo, a gente fica um ano, se não der certo, a gente diminui o padrão de vida. Nossa, foi sofrido E pagar deu esse certo aluguel. em 2 meses. Em 2 meses a gente estava Bom. aqui e começou a ganhar muito mais dinheiro, né? Foi muito bom. Mas- São Paulo é prosperidade. É, né? verdade. São Paulo é prosperidade. Grandes cidades, elas têm uma vantagem contra as pequenas nesse ponto. Sim. Tem muito mais oportunidade. E aí eu recebi o e-mail deles, né? E aí eu fiz. Só que com aquele e-mail eu vendi 5 mil reais. Quando eu vendi 5 mil reais, naquela época eu trabalhava já na PUC lá, eu ganhava mais ou menos 2,5 por aí. E aí quando eu vendi 5 mil reais, sabe quando parece que o mar abriu assim, ó, pá! Sabe, foi isso? Eu falei, cara, é isso. Eu quero montar uma loja na internet. E aí eu aluguei um conjugado, que era mais ou menos esse tamanho aqui, me mudei para lá e comecei. Errei muito no início, porque no início eu fiz muita feira, eu fiz muito evento, eu achava que tinha que ter um showroom, não tinha muita informação sobre o mercado, errei na mão de profissionais errados, sabe? Quando você vai começar na internet, é normal você conhecer muita gente que faz alguma coisa. Uhum. Então, vou fazer um site. Pô, meu primo faz. Vou fazer umas fotos. Minha tia faz. E essas pessoas, elas não são profissionais. Esse foi um dos meus maiores erros, sabe? Uhum. Contratar pessoas que não são profissionais para minha jornada. E aí fui tomando alguns tropeços, mas eu entendi que era aquilo ali que eu queria fazer. E foi assim que nasceu a Francisca. E Francisca, o nome é Francisca porque era o nome da minha avó, que eu queria um nome forte, com história. Eu acredito muito no poder das histórias, sabe? E foi assim.